Vocês viram esse vídeo da Anitta? Muita gente perguntando sobre a viagem que eu fiz sozinha, que eu tô postando aí. Tem várias coisas super engraçadas que aconteceram nessa viagem, porque estar sozinha não é tão fácil assim. A gente, quando é mulher, lembra disso. Por exemplo, teve um dia que eu fui para uma balada na Escócia, sozinha. E aí, eu tava lá dançando sozinha na balada, tudo certo. Aí eu resolvi ir embora. E aí saí e tinha um táxi na frente. Daí quando eu andei em direção assim ao taxista, ele falou assim: "Meu Deus, você é muito linda." Aí eu falei: "Ai, moço, agora eu tô com medo de pegar esse táxi." Eu quero falar nesse vídeo sobre a falácia da segurança. Muito se ouve dizer que as mulheres podem viajar sozinhas, né? Larga de bobagem, tá com medo de quê? Vai. É como se fosse um simples medo bobo, de que por você supostamente ser uma pessoa dependente, não tenha coragem de viajar. E na verdade, nesse vídeo, ela fala muito claramente o quanto é desafiador, o quanto ela ficou apreensiva. Nesse vídeo ela fala que ela estava num bar, numa boate, não me lembro, e ela saiu para pegar um táxi e o taxista falou, elogiou ela, disse que ela era muito bonita e olhou com uma cara que ela ficou desconfortável. Ela ficou com receio, pegou o telefone, ficou conversando com o pai dela até chegar no destino. O hotel dela era distante, afastado, e ela ficou apreensiva. Então, assim, isso, a Anitta faz um grande favor para todas nós. Porque toda vez que tem um artista que fala coisas que nós, pessoas comuns, sentimos, é importante porque nos autoriza, nos dá validação, né? E ela fala, sim, é perigoso, é desafiador, a gente precisa encontrar estratégias. Eu passei por uma situação parecida, que eu estava fazendo um curso em Portugal e eu fui com meu marido na época, só que nosso voo era horários diferentes. E antes do nosso voo, o meu voo era primeiro, a gente foi para um bar ver um amigo dele tocar em Portugal. E eu chamei o Uber. Por alguns lapsos de memória, não sei se eu estava cercada de homens, né? Pelo meu marido na época e pelo amigo dele, eu esqueci que eu era mulher e simplesmente chamei o Uber e entrei, né? E fui lá. Eles foram me deixar lá no Uber, colocou a mala e tal. Até que o motorista, ele começa a falar com inglês e português na mesma frase, assim, boa night, misturando a frase, não me lembro mais das frases que ele falava, mas misturava português e inglês. E aí eu começo a ficar receosa, porque ele nem só sabia inglês, nem só sabia português, eu queria entender o que era, mas em nenhum momento isso é uma questão, né? Eu fico apreensiva, mas entro no Uber, né? Então, me dá um sinal de alerta, mas mesmo assim eu entro. Meu marido, amigo dele, em nenhum momento tocou em nada, entraram. E aí a gente começou a ir em direção ao aeroporto. E ele começou a me fazer algumas perguntas bem capciosas, né? Que são perguntas que a gente tem que ficar em estado de alerta mesmo. Que era o que se eu acostumava ir para lá, da onde eu era, e onde eu estava, o que eu fui fazer, se eu tinha o hábito de estar indo para lá sempre. E eu perguntei para ele também quem ele era. E eu mudei logo, comecei a falar inglês, né? Que eu percebi que ele tinha mais domínio do que português. E também fui fazendo as perguntas e fui revirando, né? As perguntas e fui falando que eu estava com vários amigos no aeroporto esperando e que meu marido daqui a pouco estava indo, que ele tinha que resolver algumas coisas lá, mas que a gente estava se falando e tal. E deixei muito claro que eu não estava sozinho. Estratégias, né? A Anitta pegou o telefone, ficou falando com o pai dela, e eu também fiquei falando, aumentando, né, as coisas, as histórias. E o que é isso? Isso são estratégias que nós precisamos usar quando temos alguma emoção, né? No caso, o medo. Tem um livro maravilhoso chamado Virtudes do Medo, que eu cheguei nesse livro
quando eu estava lendo sobre relações destrutivas, também é outro livro muito bom, que eu super indico os dois. E nesse livro Virtude do Medo, ele fala justamente sobre a gente olhar o medo de um lugar positivo, né? Como eu sempre falo, medo é uma emoção como outra qualquer. A gente não tem que ignorar o medo, a gente tem que utilizar nossas emoções como uma bússola, sinal de alerta, tem alguma coisa ali, o que eu tenho que fazer? E eu buscar estratégias, né, para eu lidar com isso. O medo que não me deixa encontrar estratégias já é aquele medo devastador que ultrapassou a minha capacidade cognitiva. Já é uma paralisia, já é um exagero. Então, eu preciso me conectar com a emoção que eu estou sentindo, o medo, e ouvir o que é que eu tenho que fazer aqui. Nesse livro, dá vários exemplos de situações onde pessoas se livraram de problemas mais sérios por ouvir o medo, e dá exemplo de outras pessoas que realmente se encontraram em situações muito desafiadoras por não ouvir o medo, inclusive indo até a óbito e tal. Então, o medo, ele é importante, nós precisamos ouvi-lo. É uma emoção como outra qualquer e toda emoção está a serviço da nossa sobrevivência. Então não vamos ficar ouvindo o que pessoas leigas, né, pessoas comuns acabam falando pra gente. Vamos utilizar aquela experiência e transformá-las, né? Nos apropriar daquela emoção e seguir na direção que só nós que estamos ali naquela situação sabemos o que temos que fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguém, compartilha.